Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados, uma alegria, mais um dia que o Senhor nos deu para podermos continuar a nossa meditação no livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos de 29 a 31. No capítulo 29, a disputa entre Jeremias e os falsos profetas ocorreu anteriormente pela pregação. Agora aqui será pela escrita. Ali tivemos mensagem contra mensagem. Aqui temos carta contra carta. Porque alguns dos falsos profetas são agora levados para o cativeiro na Babilônia, enquanto Jeremias permanece em sua própria terra. Dos versos 1 a 9, encontramos uma carta que Jeremias escreveu aos cativos na Babilônia, contra os profetas que eles tinham ali, na qual ele tenta instruí-los a se reconciliarem com o cativeiro em que se encontravam, objetivando levá-los a ficarem tranquilos debaixo dele e aproveitar o melhor dele, construindo casas e nelas habitando, cultivando a terra e usufruindo dos seus frutos, se casando, multiplicando suas famílias, buscando a prosperidade e a paz da cidade, e por ela orando ao Senhor. Ele os adverte a não darem ouvidos aos seus falsos profetas, que os alimentam com esperanças de um rápido livramento e retorno. Nos versos 10 ao 14, ele lhes assegura que o Senhor os restauraria à sua própria terra novamente, ao fim de 70 anos, e que o Senhor tinha pensamentos de paz a respeito deles, para dar-lhes o fim que desejavam. Então eles o buscariam e o encontrariam, pois agora o buscariam de todo o coração, e o Senhor se faria encontrar, e reuniria-os de todos os lugares de onde havia os lançado, e mudaria a sua sorte. Dos versos 15 a 19, ele prediz a destruição daqueles que haviam permanecido, dizendo que eles seriam perseguidos com um juízo após o outro, espada, fome e peste. Se tornariam um espetáculo horrendo e por fim seriam enviados ao cativeiro, pois não deram ouvidos às palavras que o Senhor lhes enviou. Dos versos 20 ao 23, ele profetiza a destruição de dois dos falsos profetas que eles tinham na Babilônia, Acabe e Zedequias, os quais abrandavam os pecados do povo e lhes davam maus exemplos. Deus os entregaria na mão de Nabucodonosor, e ele os mataria diante de todos. Dos versos 24 ao 28, está uma carta em que Semaías, um falso profeta na Babilônia, escreveu aos sacerdotes de Jerusalém, para incitá-los a perseguirem e punirem Jeremias, pela carta que ele havia enviado à Babilônia. Dos versos 29 ao 32, quando Sofonias, o sacerdote, leu a carta para Jeremias, veio a ele a palavra do Senhor dizendo que, como ele não havia enviado Semaías, ele e toda a sua família seriam exterminados e não veriam o bem que Deus os faria, porque pregou rebelião contra o Senhor. No capítulo 30, as mensagens que temos neste e no próximo capítulo são de uma natureza muito diferente de todos os que vieram antes. O profeta realmente, por direção de Deus, muda o seu tom de voz.
A maior parte do que ele havia dito até aqui havia sido por meio de repreensão e ameaça. Mas esses 2 capítulos estão totalmente associados às preciosas promessas de saída do povo do cativeiro, retornando à sua terra, simbolizando as coisas gloriosas reservadas para a igreja nos dias do Messias. Dos versos 1 a 3, o profeta recebe ordens não só de anunciar isto, mas de escrever, porque tem por objetivo a consolação da geração futura. Nos versos 4 a 9, as palavras do Senhor acerca de Israel e Judá. Pois se ouviu voz de tremor e temor, homens vulneráveis e com rostos pálidos, como aquela que está para dar à luz. Tempo de angústia sem precedentes. Entretanto, Jacó seria poupado, teria seu jugo quebrado e nunca mais seriam escravos. E além disso, serviriam ao Senhor. Dos versos 10 a 11, Deus manda Israel não temer, pois o livraria, assim como sua descendência, do exílio, e o traria de volta para viver tranquilamente em sua terra. Também destruiria por completo as nações entre as quais Israel foi espalhado. Porém, ele seria castigado na medida. Dos versos 12 ao 14, o Senhor diz que é incurável e sem remédio a ferida de Israel, e não há quem o defenda. Seus amantes se esqueceram dele. O Senhor o feriu como se fere um inimigo, com crueldade, por causa de seus muitos pecados. Nos versos 15 e 16, o próprio Deus os enviou para o cativeiro, e com razão, devido aos pecados que praticaram. Mas as nações que os despojaram e os oprimiram, levando os cativos, seriam agora levados para o cativeiro. No verso 17, embora todas as circunstâncias apontassem o caso deles como um caso perdido, Deus os restauraria. No verso 18, depois da sua alegre restauração, eles teriam um feliz estabelecimento e a sua cidade seria reedificada. Nos versos 19 a 20, eles renderiam graças com júbilo a Deus, seriam multiplicados em número e seriam estáveis diante de Deus, e seus opressores seriam castigados. Nos versos 21 e 22, o seu rei procederá deles. O Senhor o fará próximo, íntimo dele, e eles seriam o povo de Deus. Nos versos 23 e 24, o furor do Senhor atingirá os perversos, e não retrocederá até que tenha executado e cumprido os seus desígnios sobre eles. No capítulo 31, continua com as boas e consoladoras palavras que tivemos no capítulo anterior, para o incentivo dos cativos, assegurando-lhes que no devido tempo Deus os restauraria, os seus filhos, a sua própria terra. O Senhor faria deles uma nação grande e feliz de novo, especialmente enviando-lhes o Messias, quando muitas dessas promessas teriam seu pleno cumprimento em seu reino e por sua graça. Dos versos 1 a 6, eles serão povo de Deus, que os livrou da espada e lhes deu descanso, povo que foi amado e com benignidade atraído, que será reconstruído e se alegrará com danças, que plantará vinhas e gozará de seus frutos, porque haverá um dia em que os vigias convidarão o povo a subir a Sião, ao Senhor.
Dos versos 7 a 9, o Senhor conclama a Jacó a exultar e cantar louvores, pois o Senhor resgataria o restante de Israel das extremidades da terra, assim como os deficientes, as mulheres grávidas e de parto. Voltariam em prantos, seriam guiados para não tropeçarem, porque o Senhor é seu Pai. Nos versos 10 a 12, o Senhor que os havia espalhado por terras distantes, os recolheria e cuidaria deles como um pastor, porque o Senhor os havia redimido, e eles se alegrariam nos bens e na grande fartura concedida por Deus. Nos versos 13 e 14, todos se alegrarão, e o seu pranto se tornará em júbilo, e serão consolados. Os sacerdotes serão saciados, e o povo se fartará com a bondade do Senhor. Dos versos 15 a 17, a dor das mães pela perda dos seus filhos terminará, pois há recompensa por suas obras. Seus filhos voltarão. Existe esperança para o futuro. Dos versos 18 a 20, Efraim, que se queixava de ser castigado e pedia para ser convertido, pois só Deus podia fazê-lo. Depois de convertido, se afastou e, envergonhado, trazia a desonra da sua juventude. O Senhor, então, graciosamente se compadecerá dele. Dos versos 21 a 22, o Senhor orienta a colocar marcos para não se perder e retornar, pois estava andando errante a filha rebelde, porque a novidade é que a mulher corteja o seu marido. Dos versos 23 a 25, o Senhor restaurará a sorte de Judá. Todas as cidades, seus lavradores e pastores, satisfará e saciará toda a alma cansada e desfalecida. No verso 22, Jeremias despertou e o seu sono foi doce para ele. Nos versos 27 a 30, o Senhor diz que semeará a casa de Israel e de Judá, e assim como os destruiu, iria os restaurar. Além disso, não iriam dizer que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes enfraquecidos, mas cada um dará conta da sua própria iniquidade. Dos versos 31 a 34, Deus renovará a sua aliança com eles, não conforme a primeira que eles anularam. Nessa, ele imprimirá suas leis no coração. Não haverá mais a necessidade de se instruir a conhecer o Senhor, pois todos o conhecerão. Ele perdoará as iniquidades e dos pecados não mais se lembrará. Nos versos 35 a 37, o Senhor que governa todas as coisas assegura que assim como as leis da natureza que não falham, assim será a segurança da nova aliança. Dos versos 38 a 40, como uma prova disso, a cidade de Jerusalém será reedificada, consagrada ao Senhor e jamais será destruída. E assim, amados, concluímos mais uma exposição. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 31 e os versos 33 e 34 que dizem assim: Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando.
Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Amados, quando nós lemos esse texto, nosso coração se alegra pelo cuidado e a providência de Deus em conceber uma aliança gloriosa, uma aliança graciosa, manifesta através de Jesus para as nossas vidas. A aliança da graça, o pacto da graça, em que o nosso Deus, ele passa a ter um relacionamento pessoal, íntimo com cada um de nós. E eu gosto dessa tradução, a King James, porque ela traz mais mastigado algumas coisas. Quando ele fala, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa. Como está a sua intimidade com o Senhor? Como você tem experimentado essa intimidade e usufruído dela na sua vida? O que Deus quer de cada um de nós é que nós busquemos cada dia mais essa intimidade, essa proximidade, porquanto nós o amamos e Ele nos ama muito mais e quer, acima de tudo, sempre ser o nosso Deus. Amados, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.